Quando pensamos em rivalidades jurássicas, a primeira imagem que surge na mente da maioria das pessoas é o lendário embate entre o Tiranossauro Rex e o Espinossauro, alimentado por cenas icônicas como a de Jurassic Park 3. Mas essa batalha, embora memorável na ficção, jamais aconteceu na realidade. Separados por milhões de anos e continentes diferentes, esses dois gigantes nunca se encontraram. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro rival do T-Rex não era um outro predador, mas sim um pacato herbívoro? Um gigante com chifres que, na verdade, é o único dinossauro conhecido por ter realmente ferido um T-Rex. Prepare-se para conhecer a verdadeira nêmesis do rei dos dinossauros, o Triceratops. Apesar da imagem que Hollywood construiu, Espinossauro e T-Rex nunca se encontraram. Viviam em continentes diferentes e foram separados por milhões de anos. Na realidade, o verdadeiro nêmesis do rei vivia no mesmo tempo, no mesmo território, e era um colosso de 4 patas com armas naturais impressionantes. O Triceratops era sem dúvida um dos herbívoros mais poderosos que já caminharam pela Terra, e não era de levar desaforo para casa. Curiosamente, quando seus fósseis foram descobertos pela primeira vez em 1887, os cientistas acreditavam que estavam lidando com os restos de um bisão pré-histórico. Isso porque o par de chifres encontrado parecia muito com os de mamíferos modernos. Apenas anos depois, com a descoberta de um crânio completo, foi possível reconhecer que se tratava de um novo tipo de dinossauro, o Triceratops, o rosto de 3 chifres. Sua aparência é tão icônica quanto funcional. 2 chifres enormes sobre os olhos e um menor sobre o nariz, combinados com um escudo ósseo imenso que protegia seu pescoço. Esse escudo, chamado de gola, era feito de osso lamelar, um tipo especializado que cicatriza e se regenera rapidamente, ideal para resistir a mordidas, golpes e perfurações. E não pense que esses chifres eram só para exibição. Estudos mostram que Triceratops frequentemente lutavam entre si, deixando marcas em seus crânios que correspondem a perfurações de outros chifres. O famoso Big John, o maior Triceratops já encontrado, possuía uma enorme perfuração na gola, possivelmente causada por um rival, e que pode ter sido a causa de sua morte por infecção. Apesar de herbívoro, o Triceratops era uma máquina de defesa e combate. Adultos podiam alcançar 9 metros de comprimento e pesar até 12 toneladas, mais pesados que o próprio T-Rex. Em batalhas diretas, essa massa colossal somada ao armamento natural fazia dele um oponente perigoso. E há provas disso nos fósseis. Um dos casos mais emblemáticos é o dos dinossauros duelistas, em que um jovem T-Rex e um Triceratops adulto foram encontrados lado a lado, ambos mortos. O predador estava com os dentes quebrados, o crânio rachado e ossos fraturados. Já o Triceratops tinha apenas uma mordida superficial, sugerindo que, antes de morrer, havia colocado o rei no seu lugar. Outro fóssil intrigante é de um T-Rex adulto, apelidado de Dueling Rex, com um enorme buraco na parte traseira do fêmur. A lesão, provavelmente causada por um chifre de Triceratops, indica um possível ataque surpresa. Mesmo com toda a evidência de sua ferocidade e resiliência, o Triceratops ainda é muitas vezes subestimado na cultura popular. Filmes e documentários costumam retratá-lo apenas como um coadjuvante tranquilo e passivo, enquanto na realidade ele era um verdadeiro tanque de guerra pré-histórico. Seu comportamento, força física e impressionante anatomia o colocam entre os animais mais perigosos do Cretáceo. E o que dizer de sua estratégia de combate? Alguns cientistas acreditam que, ao enfrentar um predador, o Triceratops não apenas resistia, mas contra-atacava com precisão. A posição de seus olhos, combinada com a forma do crânio, fornecia uma visão periférica superior, permitindo que ele identificasse ameaças rapidamente e escolhesse o melhor momento para agir. Isso o tornava não só forte, mas também inteligente em batalha. Evidências fósseis também indicam que os Triceratops juvenis ficavam próximos aos adultos por mais tempo do que se pensava, formando pequenos grupos familiares. Essa convivência aumentava suas chances de sobrevivência e talvez até contribuísse para comportamentos sociais complexos. Alguns paleontólogos sugerem que os chifres e a gola também serviam para comunicação visual, funcionando como sinais de reconhecimento,
cortejo ou advertência. As batalhas contra o T-Rex eram provavelmente raras, mas intensas. Não era comum um predador escolher enfrentar um tricerátopo adulto. Na maioria das vezes, o rei optava por presas mais fáceis, como hadrossauros ou animais mais jovens. Mas, em tempos de escassez, o risco valia a pena. E foi nesses encontros raros que o chão da Hell Creek tremia sob os pés de dois titãs prontos para decidir quem realmente reinava naquela terra. E é exatamente essa imprevisibilidade que torna os fósseis tão fascinantes. Cada osso, cada cicatriz fossilizada conta uma história de sobrevivência, adaptação e conflito. O tricerátopo não era apenas parte da paisagem, ele moldava o equilíbrio do ecossistema. Sua presença forçava predadores a pensar duas vezes antes de atacar. Era um animal que impunha respeito, até mesmo ao lendário T-Rex. Hoje, quando observamos seus esqueletos em museus, é fácil esquecer a violência e a luta que esses ossos testemunharam. Mas por trás de cada fratura, há um confronto, um momento em que a vida e a morte se equilibravam sobre 3 chifres e uma mandíbula poderosa. O tricerátopo sobrevive não apenas como fóssil, mas como um lembrete de que, na natureza, nem sempre o predador tem a vantagem. E se formos além dos fósseis e entrarmos no campo da paleoarte da reconstituição digital, veremos como a aparência e o comportamento do tricerátopo ainda alimentam debates acalorados entre cientistas e artistas. Afinal, como era a textura de sua pele? Tinha escamas espessas como as de um crocodilo? Ou exibia padrões mais complexos como os de répteis modernos? Seria possível que cores vibrantes decorassem sua gola em rituais de acasalamento ou ameaças territoriais? Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos métodos de análise, como a tomografia computadorizada e a espectroscopia de fóssil, começamos a revelar segredos antes inacessíveis. Amostras microscópicas do osso da gola indicam áreas de alta vascularização, o que pode apoiar a hipótese de coloração intensa ou até mesmo mudança de cor em situações específicas, algo semelhante ao que acontece com alguns répteis e aves modernas. Essas descobertas só reforçam o papel do tricerátopo como um dos dinossauros mais emblemáticos e versáteis da pré-história. Um animal que combinava defesa, inteligência, comportamento social e, acima de tudo, presença. Mesmo num mundo dominado por predadores, ele não apenas sobrevivia, ele dominava. A estrutura óssea do Triceratopus era uma obra-prima de engenharia natural. O crânio, que podia atingir 1/3 do comprimento total do corpo, possuía uma articulação no pescoço que lhe permitia mover a cabeça em um arco surpreendentemente amplo, uma vantagem crucial em combate. Essa mobilidade, combinada com a potência de seus músculos cervicais, possibilitava que ele desferisse golpes de chifre com força devastadora. O bico ósseo, chamado de rostral, era uma característica distintiva do Triceratopus e de seus parentes. Ele funcionava como uma tesoura, cortando a vegetação dura antes de ser mastigada pelos dentes. Essa adaptação o tornava um comedor de plantas extremamente eficiente, capaz de processar grandes volumes de alimento em pouco tempo. A gola óssea ou escudo do pescoço, além de sua função defensiva, pode ter servido para a termorregulação. A rica vascularização encontrada em fósseis sugere que ela poderia atuar como um radiador, liberando calor excessivo em dias quentes e absorvendo-o em temperaturas mais baixas. A espessa pele do Triceratopus provavelmente era coberta por escamas não sobrepostas, uma adaptação que oferecia proteção adicional contra arranhões e ataques. Não é impossível que, em algumas áreas, ele tivesse cerdas ou estruturas semelhantes a pelos, como as de alguns répteis modernos. Embora seja frequentemente retratado como um animal solitário, o Triceratopus pode ter sido um ser social, vivendo em pequenos rebanhos ou grupos familiares. A descoberta de múltiplos fósseis de Triceratopus juntos, em um local que pode ter sido uma manada afogada, sugere um comportamento gregário. Essa convivência em grupo teria sido vital para a proteção dos mais jovens contra predadores. O sucesso ecológico do Triceratopus é evidente em sua dieta diversificada.
Ele era capaz de se alimentar de uma variedade de plantas de baixo crescimento, incluindo cicas, samambaias e coníferas. Seu bico forte e dentes em bateria permitiam que ele aproveitasse recursos que outros herbívoros não conseguiam, garantindo que ele sempre tivesse alimento disponível. A ciência ainda debate a relação entre o Triceratopus e o Torossauro, um outro dinossauro ceratopsiano que viveu na mesma época e localidade. A teoria atual, conhecida como ontogenia, sugere que o Torossauro poderia ser, na verdade, um Triceratopus mais velho cujos chifres e gola óssea mudaram de forma ao longo do tempo. Isso significaria que não eram duas espécies diferentes, mas sim estágios de desenvolvimento da mesma. A confirmação dessa hipótese mudaria drasticamente o que sabemos sobre a diversidade de dinossauros do período Cretáceo. O Tricerátopo não era apenas mais um herbívoro, ele foi o único que enfrentou o rei e o fez sangrar, um símbolo de resistência e força bruta, cuja história prova que mesmo entre gigantes, o perigo pode vir de onde menos se espera. E talvez, nesse mundo ancestral, não tenha existido batalha mais épica do que o dia em que o T-Rex encontrou o seu igual, ou quem sabe, seu superior. Se você curtiu essa história e quer saber mais sobre confrontos épicos e dinossauros esquecidos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!